bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Carolina Lehmann, especialista em investimentos no Banco do Brasil, e nesse episódio de 10 de junho de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, enquanto os mercados aguardavam os dados do payroll, a semana iniciou com dados mais fracos, tanto de atividade como do mercado de trabalho, que desaceleraram e assustaram os investidores, que chegaram a precificar novamente 2 cortes nas taxas de juros neste ano. No entanto, o ISM de serviços e o payroll, o principal relatório do mercado de trabalho, veio acima das expectativas, mostrando que a economia americana ainda segue resiliente. No campo corporativo, o S&P alcançou mais um recorde este ano, liderado pela Nvidia, que subiu 147% este ano e atingiu 3 trilhões em valor de mercado, ultrapassando a Apple. No México, Claudia Sheinbaum foi eleita a primeira presidente mulher do país com uma vitória esmagadora, ficando com ampla maioria no Congresso, deixando os investidores preocupados com as perspectivas de reformas constitucionais que aumentam a interferência do Estado na economia. Na zona do euro, o destaque ficou para o corte de 0,25% nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu, conforme amplamente esperado pelos analistas. No entanto, o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, adotou um tom mais cauteloso, visto que a perspectiva da inflação na zona do euro continua incerta. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, a quarta-feira, 12 de junho, será marcante para os mercados, com a divulgação da inflação ao consumidor, o CPI de maio, e a decisão de política monetária na reunião do FONC, cujas apostas majoritárias são de manutenção da atual taxa de juros. Entretanto, investidores ficaram atentos ao relatório de projeções econômicas que pode ajudar a esclarecer a visão dos dirigentes do Fed sobre a trajetória dos juros, inflação, desemprego e crescimento da economia americana. Na Europa, a semana começa com o resultado das eleições para o Parlamento Europeu. Os eleitores dos 27 países da União Europeia elegerão os 720 membros do Parlamento para mandato de 5 anos. A expectativa é que partidos de extrema-direita ganhem espaço. Entre os indicadores econômicos da zona do euro, destaque para os resultados da balança comercial de abril. Alemanha e França divulgam sua inflação ao consumidor e no Reino Unido, PIB, produção industrial e taxa de desemprego merecem atenção. Na China, a semana começa com feriado na segunda-feira, e indicadores de inflação ao produtor e ao consumidor, além dos novos empréstimos, ajudarão no entendimento sobre a economia do gigante asiático. Esperamos uma semana de bastante apreensão quanto aos sinais sobre os rumos da política monetária nos Estados Unidos. Acreditamos que o FONC deve indicar a possibilidade de 2 cortes de juros ainda este ano, mas reiterando também que os próximos movimentos dependerão de dados econômicos. Com a economia dos Estados Unidos ainda se destacando positivamente ante as demais, esperamos continuidade da alta dos juros e dólar forte, com bolsas realizando ajustes e operando em queda. E no Brasil, como foi a semana? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a comentar sobre a preocupação com as expectativas inflacionárias não ancoradas, embora veja que a inflação está em processo de convergência. O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a inflação desancorada é o que tem mais incomodado o Banco Central e não tem guidance para a próxima reunião do Copom. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não há interesse na discussão em restringir a autonomia do Banco Central. No mais, afirmou que o Banco Central tem meta de inflação e não tem outra meta. A Câmara aprovou o projeto que permite aos estados e municípios venderem suas dívidas para o mercado financeiro. A proposta regulamenta a securitização da dívida ativa da União, dos estados e municípios, estabelecendo que 50% do valor arrecadado seja repassado para a Previdência Social. As medidas compensatórias para a renúncia fiscal provocada pela desoneração da folha de pagamento vieram em linha com o que tinha sido especulado pelos jornais recentemente, com proposta de limitar o uso do crédito tributário do PIS/COFINS. O Senado aprovou na última quinta-feira o PL que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação, Programa MOVER, de incentivo ao setor automotivo e à descarbonização da frota. Com a proposta, foram aprovadas também as taxas sobre compras internacionais com valor de até $50. Os senadores rejeitaram, porém, trecho que previa percentuais mínimos de conteúdo local para obras no setor de óleo e gás. Como houve alteração, o projeto terá de ser votado novamente. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Na próxima semana, a decisão de política monetária e a divulgação da inflação ao consumidor, CPI, nos Estados Unidos, além do discurso do Powell, devem influenciar os ativos na semana.
Internamente, destaque para a inflação ao consumidor IPCA de maio, que tende a permanecer em patamar próximo ao resultado do mês anterior, mas ainda pressionado com preços de serviços subjacentes resilientes. Já os dados da atividade não devem ter uma direção única. No campo político, espera-se que permaneça o debate sobre a medida de compensação das perdas recorrentes da desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia e municípios, que gerou desconforto político e do empresariado com a matéria. Além disso, a Câmara deve votar e apreciar o projeto de lei Mover, que engloba também a matéria de taxação das compras internacionais de até $50, dado que o projeto foi alterado pelo Senado e agora precisa de nova votação na Câmara. Sendo assim, diante da expectativa de movimento de alta para as taxas dos treasuries em semana de FONC, somado à ausência de avanço na pauta fiscal no Congresso e indicador de inflação sem arrefecimento, esperamos mais uma semana de cautela para os ativos locais, com o Ibovespa se desvalorizando, o dólar se fortalecendo frente ao real e a curva de juros oscilando em margens estreitas nos vértices curtos e agregando prêmios nos prazos médios e longos. E como tudo isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial? Acompanhando a continuidade do movimento de abertura de curva e a desancoragem das expectativas inflacionárias, esperamos por uma semana de considerável volatilidade nos ativos de renda variável e em posições mais longas nas curvas de juros. Com isso, mantemos nossa sugestão de alocação em fundos de vértice. Todos os vencimentos seguem atrativos para os que buscam o cumprimento da meta atuarial, tendo em vista que as taxas indicativas se mantêm acima de IPCA mais 6% ao ano. Destacamos também o fundo Espelho JGP Institucional Equilíbrio 30, estratégia de crédito privado com temática ESG, lançado em parceria com a JGP Asset, que une investimentos sustentáveis e destacado potencial de rentabilidade com o objetivo de superar o CDI. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.